50 fatos surpreendentes que vão explodir sua mente. Curiosidades sobre a Terra e o Universo. 1. A Terra não é perfeitamente redonda. Embora a Terra seja geralmente representada como uma esfera, ela é levemente achatada nos polos e mais larga no equador devido à sua rotação. Esse formato é chamado de geoide. A diferença entre o diâmetro no equador e nos polos é de aproximadamente 43 km. 2. O espaço cheira a metal queimado. Astronautas relataram que, após saírem das cápsulas espaciais e removerem seus trajes, eles sentem um cheiro metálico forte, semelhante ao de solda, devido ao contato do material com vácuo espacial. 3. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. Estima-se que o universo contenha cerca de 200 bilhões de trilhões de estrelas, enquanto a Terra tem aproximadamente 7 quintilhões de grãos de areia. Mesmo assim, a quantidade de estrelas supera em muito a de grãos de areia. 4. O núcleo da Terra é tão quente quanto a superfície do Sol. O núcleo interno da Terra atinge temperaturas em torno de 6.000 C, o que é equivalente à temperatura da superfície do Sol. Essa alta temperatura é o resultado da pressão extrema e da radiação residual do planeta. 5. A Lua está se afastando da Terra. A Lua está se afastando da Terra a uma taxa de aproximadamente 3,8 centímetros por ano. Isso ocorre devido ao efeito das marés, que faz com que a rotação da Terra desacelere gradualmente, transferindo energia para a Lua, afastando-a cada vez mais. Fatos sobre o corpo humano. 6. Seu cérebro consome 20% da energia do corpo. Embora o cérebro seja responsável por apenas 2% do peso corporal, ele consome cerca de 20% da energia do corpo. Esse alto consumo é devido à constante atividade elétrica e ao processamento de informações, o que exige muita energia. 7. A acidez do estômago pode dissolver metal. O ácido gástrico presente no estômago humano tem um pH entre 1 e 2, o que é extremamente ácido. Essa acidez é forte o suficiente para dissolver metais, mas o revestimento do estômago protege o órgão contra esse dano. 8. O corpo humano brilha no escuro. Embora não seja perceptível a olho nu, o corpo humano emite uma leve quantidade de luz devido a processos biológicos, como a atividade das mitocôndrias. Esse fenômeno é chamado de bioluminescência e foi detectado por sensores especiais. 9. Seu coração bate cerca de 3 bilhões de vezes durante a vida. Em média, o coração humano bate cerca de 70 vezes por minuto. Isso significa que, ao longo de uma vida de 70 anos, o coração pode bater cerca de 3 bilhões de vezes, bombeando sangue para o corpo constantemente. 10. Você troca toda a sua pele a cada 27 dias. O corpo humano descama a pele constantemente, e a camada externa da epiderme é renovada a cada 27 dias. Isso significa que, ao longo de um ano, você descama cerca de 5 kg de pele. Fatos sobre animais. 11. Polvos têm 3 corações. Os polvos possuem 3 corações. 2 bombeiam sangue para as brânquias, enquanto o terceiro envia sangue para o resto do corpo. O coração que alimenta o corpo para de bater quando o polvo nada, o que explica por que esses animais ficam exaustos rapidamente ao nadar. 12. Cavalos marinhos machos engravidam. Diferente da maioria dos animais, nos cavalos marinhos, é o macho que fica grávido. Ele carrega os ovos fertilizados em uma bolsa especializada até o nascimento dos filhotes, o que torna essa espécie única no reino animal. 13. Golfinhos têm nomes próprios. Os golfinhos se identificam uns aos outros através de assobios únicos, funcionando de maneira semelhante aos nomes humanos. Cada golfinho tem seu próprio assobio, e ele é usado para chamar a atenção de outros membros do grupo. 14. Ratos riem quando são feitos cócegas. Estudos mostraram que os ratos emitem sons ultrassônicos quando são feitos cócegas, o que é interpretado como uma forma de riso. Esses sons são inaudíveis para o ouvido humano, mas podem ser detectados com equipamentos especiais. 15. Algumas formigas são capazes de cultivar fungos para se alimentar. As formigas cortadeiras, por exemplo, cortam folhas e as usam para cultivar fungos dentro de seus ninhos.
Esses fungos se tornam sua principal fonte de alimento. Esse comportamento é uma forma primitiva de agricultura. Curiosidades históricas 16. Cleópatra viveu mais perto do pouso na Lua do que da construção das pirâmides. Cleópatra, que nasceu em 69 AC, viveu mais de 2000 anos após a construção das pirâmides de Gizé. Curiosamente, ela viveu mais próximo do pouso lunar de 1969 do que das pirâmides, que foram erguidas cerca de 2500 anos antes de sua era. 17. A Torre Eiffel encolhe no inverno. A Torre Eiffel pode diminuir até 15 centímetros durante o inverno devido à contração do metal com o frio. Esse fenômeno é natural em estruturas de metal que reagem às variações de temperatura. 18. As pessoas usavam ketchup como remédio. No século XIX, o ketchup era considerado um remédio popular nos Estados Unidos. Ele era usado para tratar uma variedade de problemas digestivos, incluindo indigestão e diarreia, devido ao vinagre e outras especiarias presentes. 19. A rainha Elizabeth II tinha carteira de motorista, mas não passaporte. Apesar de ser uma das figuras mais reconhecidas no mundo, a rainha Elizabeth II nunca precisou de passaporte, pois todos os passaportes britânicos são emitidos em seu nome. No entanto, ela possuía uma carteira de motorista, algo raro para membros da realeza. 20. Abraham Lincoln era lutador profissional. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln teve uma carreira como lutador. Ele participou de mais de 300 lutas e se destacou por sua força física, o que lhe conferiu o apelido de o Gigante de Sangamon. Fatos estranhos sobre tecnologia 21. O primeiro site ainda está ativo. O primeiro site da história, criado por Tim Berners-Lee em 1991, ainda está no ar. Ele explicava como funcionava a World Wide Web e pode ser acessado em seu formato original. 22. O e-mail é mais antigo que a internet. O primeiro e-mail foi enviado em 1971 por Ray Tomlinson. Ele usou o símbolo @ para separar o nome do usuário e o nome do computador. A internet, como a conhecemos, só seria popularizada na década de 1990. 23. Existem mais dispositivos conectados à internet do que pessoas no mundo. Com a crescente popularidade da internet das coisas, IoT, mais de 20 bilhões de dispositivos estão conectados à internet, superando o número de pessoas no planeta. 24. O primeiro celular pesava 1 kg. O primeiro telefone celular, o Motorola Dynatac 8000X, lançado em 1983, pesava cerca de 1 kg e tinha uma bateria que durava apenas 30 minutos. Era um item de luxo e muito mais volumoso do que os smartphones atuais. 25. Os primeiros emojis foram criados em 1999. Shigetaka Kurita, um designer japonês, criou os primeiros emojis como parte de um sistema de mensagens para celulares. Ele queria usar símbolos simples para expressar emoções e facilitar a comunicação. Fatos curiosos sobre alimentos 26. Mel nunca estraga. O mel é um alimento que, devido às suas propriedades antibacterianas naturais e baixa umidade, pode durar indefinidamente sem estragar. Potes de mel encontrados em tumbas egípcias com mais de 3.000 anos ainda estavam em perfeitas condições. 27. Bananas são radioativas. As bananas contêm potássio 40, um isótopo naturalmente radioativo. Embora a radiação seja mínima, ela é suficiente para que as bananas sejam consideradas levemente radioativas. 28. Chocolate foi usado como moeda. Na antiga Mesoamérica, especialmente entre os maias e astecas, o cacau era tão valioso que era usado como moeda. Uma bebida de chocolate quente era considerada um luxo e consumida por elites e nobres. 29. A maçã flutua porque é composta 25% por ar. As maçãs flutuam devido à sua composição, que contém cerca de 25% de ar em sua estrutura celular. Essa característica faz com que elas boilem na água. 30. As batatas podem gerar eletricidade.
Quando conectadas a dois fios metálicos, as batatas podem gerar uma pequena quantidade de eletricidade, o que é utilizado em experimentos científicos e em baterias improvisadas. Curiosidade sobre cultura 31. O alfabeto havaiano tem apenas 13 letras. O alfabeto do Havaí é composto por 5 vogais e 8 consoantes, o que o torna um dos alfabetos mais simples do mundo. 32. O hino nacional do Japão é o mais curto do mundo. O Kimi-ga-io tem apenas 32 caracteres e dura menos de 1 minuto para ser executado, sendo o hino nacional mais curto em termos de duração. 33. Os vikings usavam maquiagem. Os vikings eram conhecidos por sua aparência imponente. Para isso, usavam maquiagem e cosméticos, incluindo tinturas para cabelo e pele, além de se preocupar com a higiene pessoal. 34. Na Islândia, não existem sobrenomes tradicionais. Em vez de sobrenomes tradicionais, os islandeses usam um sistema patronímico, em que o sobrenome é derivado do nome do pai seguido de son filho, ou dótir filha. 35. O idioma basco é mais antigo que o latim. O basco, falado no País Basco, é um dos idiomas mais antigos da Europa e sua origem é um mistério, já que não é relacionado a nenhuma outra língua conhecida, sendo anterior ao latim. Curiosidades científicas 36. O som viaja mais rápido na água do que no ar. O som se propaga cerca de 4 vezes mais rápido na água do que no ar, devido à densidade maior do líquido. Isso faz com que a comunicação entre animais marinhos seja mais eficiente. 37. Existem mais organismos vivos em uma colher de terra do que pessoas no planeta. Uma colher de terra pode conter milhões de micro-organismos, incluindo bactérias, fungos e outros micro-organismos, muitos dos quais são essenciais para a fertilidade do solo. 38. Alguns metais podem explodir em contato com a água. Metais como sódio e potássio reagem violentamente com a água, liberando hidrogênio gasoso e causando explosões. Esse fenômeno é usado em demonstrações de química para ilustrar reações exotérmicas. 39. A gravidade não é igual em todos os lugares da Terra. Devido à distribuição irregular da massa do planeta, a gravidade pode variar ligeiramente de lugar para lugar. Áreas com maior densidade de materiais, como montanhas ou formações rochosas, têm uma gravidade ligeiramente maior. 40. Há mais de 1.500 espécies de bactérias em sua boca. A boca humana é o lar de uma enorme diversidade de micro-organismos. Embora muitas dessas bactérias desempenhem funções essenciais na digestão e proteção contra patógenos, outras podem causar doenças. Fatos inusitados sobre o cotidiano 41. Seu nariz pode detectar trilhões de cheiros. O nariz humano tem a capacidade de distinguir entre trilhões de odores, e pesquisas indicam que nossa sensibilidade ao olfato é mais apurada do que imaginávamos, desempenhando um papel importante na percepção do mundo ao nosso redor. 42. O vidro não é sólido nem líquido. O vidro é considerado um material amorfo, o que significa que suas moléculas não estão organizadas de maneira regular, como ocorre nos sólidos. Isso faz com que o vidro tenha propriedades únicas e, em alguns casos, flua lentamente ao longo do tempo. 43. As unhas crescem mais rápido nas mãos dominantes. Estudos indicam que as unhas da mão dominante crescem mais rápido que as da mão não dominante. Isso pode estar relacionado a maior circulação sanguínea e maior uso da mão, promovendo um crescimento acelerado. 44. As aranhas podem voar. Algumas espécies de aranhas usam suas teias para se lançar ao vento, um comportamento chamado balonismo. Elas podem viajar grandes distâncias através do ar, utilizando os fios de seda como paraquedas. 45. O deserto de Atacama é um dos lugares mais secos da Terra, mas já registrou chuva. Embora seja o lugar mais árido do planeta, o deserto de Atacama, no Chile, já registrou chuva. Isso acontece em fenômenos climáticos raros, conhecidos como El Niño, que podem trazer umidade e tempestades para a região. Curiosidade sobre números 46. O número 0 foi inventado na Índia.
O conceito de zero, como número e não apenas como um símbolo para a ausência, foi desenvolvido por matemáticos indianos, revolucionando a matemática e permitindo avanços como a álgebra e a geometria. 47. Um baralho completo pode ser embaralhado de 8x10 formas diferentes. Com 52 cartas, um baralho pode ser embaralhado em um número quase infinito de combinações. Na verdade, o número de maneiras de embaralhar um baralho é maior do que o número de átomos no universo. 48. O 666 não é sempre o número da besta, embora seja frequentemente associado a um mal. Em alguns textos antigos, o número 666 era na verdade escrito como 616. A numerologia associada a esses números tem várias interpretações, dependendo do contexto. 49. A probabilidade de encontrar gêmeos é 1 em 250. A chance de nascer gêmeo idêntico é relativamente rara, mas a fertilização artificial tem aumentado essas chances. A tecnologia de reprodução assistida tem promovido mais gestações múltiplas. 50. O tempo passa mais devagar em altitudes elevadas. O fenômeno da dilatação do tempo, previsto pela teoria da relatividade de Einstein, faz com que o tempo passe mais devagar em altitudes mais elevadas devido a menor gravidade e maior velocidade de movimento em relação à Terra. Curtiu as curiosidades? Comenta qual te surpreendeu mais. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para mais descobertas incríveis. Aqui.